Conheça suas finanças e não quebre a sua empresa. Estudos comprovam que a maioria das empresas que fecham as portas é por falta de controle financeiro, e isso não está errado. Mas eu lhe pergunto, que controle financeiro é esse? Qual é o controle que realmente pesa, que tem o maior peso, que é decisivo quando um empreendedor destrói a sua empresa? Ao longo dos anos que atuo como contadora, venho percebendo que as finanças pessoais dos empreendedores têm um peso significante no momento em que se fecha uma empresa. Isso mesmo, as finanças pessoais. Quando eu não domino o meu dinheiro, quando eu tenho crenças, quando eu não tenho uma boa relação, ou melhor, quando eu tenho uma má relação com o meu dinheiro, eu levo isso para a minha empresa. O empreendedor que está acostumado a gastar mais do que o que ganha, o empreendedor que veio de CLT e resolve empreender e que já está enraizado nele a má gestão do seu dinheiro, ele não consegue ter uma empresa de sucesso. Mas quando a empresa fecha, o foco para a empresa, os estudos que são feitos na pessoa jurídica. Os estudos, empresas como o Sebrae, eles não estudam o que está por trás da pessoa jurídica. E quem está atrás da pessoa jurídica? Quem constitui a pessoa jurídica? É a pessoa física. Então, se eu não tenho nenhum controle na pessoa física, como eu terei na pessoa jurídica? Eis aí a questão. Então, eu entendo que para você ter um sucesso financeiro, para que você realmente trilhe um caminho de ascensão de uma empresa sólida, primeiro você precisa cuidar das suas finanças. Empreendedores que são pão duro, empreendedores que dão valor ao dinheiro, empreendedores que sabem cuidar do seu dinheiro e que não saem gastando, que já têm o hábito de poupar, já tem uma poupança, uma reserva financeira, que vive com pouco, mas vive e decide empreender, muda o jogo da sua empresa. Você já parou para pensar nessa situação? Você conhece algum empreendedor que tem essa característica? Observe como é a empresa dele. Observe como é o sucesso dessa pessoa. Do mesmo modo, aquelas que têm um descontrole financeiro, que compram por impulso, que tomam decisões precipitadas, que gastam mais do que ganham, dificilmente terão decisões assertivas no seu negócio. Se eu gasto mais do que eu ganho, se eu sou compulsiva, eu vou ser compulsiva no meu negócio. Se eu tomo decisões na emoção, quando o assunto é dinheiro, essas decisões serão tomadas no meu negócio. Eu vou contratar aquele funcionário porque eu gostei demais dele. Eu vou comprar aquela máquina porque a máquina é linda. Tudo isso é emoção. Emoção está relacionada à má gestão do dinheiro. Então, se eu não estou gerindo o meu dinheiro bem, se eu emocionalmente não sou uma pessoa equilibrada financeiramente, como eu vou conseguir construir uma empresa sólida financeiramente? Eu venho me perguntando isso há muito tempo e observando alguns dos meus clientes. E ficou muito nítido para mim que aqueles clientes que quebraram um negócio e agora decidem abrir uma nova empresa, empreender novamente, eles são mais cautelosos, eles são mais observadores e eles aprendem primeiramente a cuidar do dinheiro deles. Por quê? Porque passam por perrengues. O dinheiro fica escasso. Quando eu fecho uma empresa, o dinheiro fica escasso. A escassez financeira me transforma no empreendedor mais casquinha, mais canguinha. E aí, quando eu volto a empreender, eu tenho um novo olhar para o dinheiro. Então, o olhar que você tem para o seu dinheiro vai refletir diretamente em quem você será como empreendedor e empreendedora. Empreendedores que cuidam do seu próprio dinheiro, que tem uma planilha de gastos pessoais. As planilhas de gastos pessoais, elas deixam muito claro o que você deve fazer na sua empresa. Planilha de gasto pessoal lhe dá clareza para os passos e a direção que você vai dar para o seu negócio. Planilha de gastos pessoais, ela é dividida entre os seus gastos fixos e variáveis. Quando eu tenho uma planilha de gastos pessoais, quando eu cuido do meu dinheiro e eu estou gastando demais, por exemplo,
Eu sei exatamente onde eu gastei. Se você tem o hábito de cuidar do seu dinheiro, deve saber do que eu estou falando. Se eu tenho essa planilha, eu sei exatamente o mês que eu gastei mais com cinema, o mês que eu gastei mais porque a praia, aquele restaurante que eu paguei aquela conta e que talvez eu não poderia pagar. Eu começo a ter clareza do meu dinheiro e eu tomo atitudes para que eu não fique no vermelho. A mesma coisa você vai fazer na sua empresa. Você começa a ter clareza para que você não tome atitudes para não ficar no vermelho na sua empresa. E domino os meus gastos fixos e variáveis. Quando eu sei exatamente o que está no meu controle, eu sei controlar a minha empresa. Essa distinção entre fixos e variáveis para uma pessoa que cuida das finanças pessoais é muito simples. Porque é só eu entender o que é fixo para mim, o que é fixo para a minha empresa e o que é variável. Eu começo a entender que quando eu preciso organizar as minhas finanças pessoais, eu preciso reduzir gastos. Quais são os gastos que eu reduzo nas minhas finanças pessoais? Os gastos variáveis. São aqueles que eu tenho controle, ou seja, eu vou menos ao shopping, eu compro uma bolsa mais barata, eu vou tomando decisões que o meu dinheiro renda para que eu consiga viver com aquilo ali e não estoure o limite do cheque especial, ou que eu não pegue mais dinheiro da minha empresa do que o que ela pode me pagar. Então, quando eu tenho uma consciência financeira na pessoa física, a minha empresa vai transcender de maneira excelente. Eu venho estudando isso e analisando esses perfis de pessoas que têm o hábito de cuidar das finanças pessoais e as empresas que elas têm. Tem uma pessoa que eu trabalhei, a Simone Fraga, que tem essa característica. Ela cuida muito bem do dinheiro dela e o mesmo ela faz com a empresa. E outros exemplos eu tenho também, espelhos de empresas bem-sucedidas, ou seja, por trás de toda empresa bem-sucedida, tem um empreendedor que sabe cuidar exatamente do que ganha. Então, se você não faz isso, este é o seu momento. Comece a pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa. Então, Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Conhece as suas despesas e a sua empresa será outra. É um caminho fácil? Não, mas é totalmente possível. Então, para que eu tenha a empresa que eu tanto desejo, a transformação começa em mim. Quando eu me transformo, quando eu cuido do meu dinheiro, quando eu tenho controle sobre as minhas finanças pessoais, a minha empresa é próspera. Ah, e sabe aquelas desculpas? Aquelas vozezinhas, filhas de uma mãe, que ficam falando no seu ouvido, dizendo assim, finanças não é para você, você não nasceu para isso. Quando você cuida das suas finanças pessoais, isso é tão natural que você vai dar um banho nas suas finanças empresariais. Você vai saber geri-las e que voz nenhuma será capaz de tirar você do seu foco. Então, o primeiro passo para que você tenha uma empresa de sucesso é começar por você, cuidando de suas finanças. Outro ponto importante a ser considerado é o seguinte: quando eu cuido das minhas finanças, consequentemente das finanças de minha empresa, eu tenho clareza à medida que a minha empresa cresce. A mesma coisa acontece com as suas finanças. Se você ganhava 1.000, 2.000, 3.000, você está conseguindo controlar, né, ali com afinco. Mas, se você passa a ganhar 30, 40, 50 mil, você precisa de quê? Ajuda. Precisa de um profissional que entenda de investimentos para que o seu dinheiro trabalhe para você. O mesmo acontece na sua empresa. Chega um momento que ela cria uma proporção, que ela cresce tanto, que você sozinho como empreendedor não dá mais conta. O que é que você faz? Delega. Pega essa função e dá para pessoas, economistas, contadores, administradores, que atuam como que consultores financeiros, para que o seu negócio continue crescendo, mas você com a certeza de que não vai haver nenhuma falha financeira para que leve a sua empresa ao buraco. E outra coisa, a pessoa que cuida das suas finanças pessoais, ela poupa, ela guarda, ela não gasta mais do que o que ganha, ela não usa limite de cheque especial, muito menos tem aquele carro
foda do ano para mostrar, passar na cara dos amigos e das amigas que é poderoso ou poderosa. Quando eu não sou assim, eu vou ser igualmente na minha empresa. Então, eu vou poupar, eu vou economizar, eu vou fazer reserva financeira, reserva de emergência. Eu não vou comprar aquela baita daquela máquina para mostrar para todos os empreendedores que eu sou melhor do que eles. Observe que você é o reflexo da sua empresa. É isso que eu quero deixar claro para você. Só se começa uma grande empresa. Por trás de uma grande empresa existe um empreendedor que tem total controle financeiro das suas finanças pessoais. O câncer que mata as empresas é a falta de controle financeiro pessoal dos seus empreendedores. Se eu tenho empreendedores que cuidam das finanças pessoais, a minha empresa não será morta por este câncer. Se hoje você se vê triste, com insônia, decepcionado com sua empresa, olhe para si. Veja quem você é, como estão as suas finanças e dê o primeiro passo. O caminho do sucesso, ele é muito óbvio, mas o que é que os empreendedores ficam buscando? Vários culpados para o insucesso empresarial. Mas o insucesso empresarial está dentro de você, dentro da sua empresa, quando você não controla as suas finanças.